No início destas mensagens sobre o Sermão do Monte, e mais especificamente no início destas mensagens sobre as bem-aventuranças, nós retomamos o sentido original do termo bem-aventurado. Precisamos relembrar essas coisas para podermos continuar avançando, pisando em solo firme. As bem-aventuranças são nos apresentadas não na forma de mandamento, mas na forma de testemunho. Jesus inicia dizendo que tais e tais pessoas são bem-aventuradas. Ele utiliza 9 vezes o termo bem-aventurado. De um modo geral, nós dizemos que bem-aventurado, que no grego é makarioi, significa feliz, abençoado, e isso é verdade. Contudo, como vimos e agora estamos recapitulando, embora Mateus e os demais escritores do Novo Testamento tenham escrito em grego, não foi em grego que Jesus pronunciou seu ensino. Makarioi já é uma tradução. Muito provavelmente o que nós temos na fala de Jesus é o hebraico ashrei, derivado do verbo achar. Andrei Churrak nos auxilia oferecendo maior precisão ao sentido do termo ashrei, bem-aventurado. Ele diz, essa interjeição derivada da raiz achar, que aparece 16 vezes na Bíblia e tem por sentido fundamental a marcha, o passo do homem na estrada sem obstáculo que conduz a Adonai. Na realidade, o verbo achar e as palavras que dele derivam significam menos a felicidade que o andar que conduz a ela. Na medida em que o ato de andar, permite chegar a Adonai. Samson Rafael Hirsch foi o primeiro a observar esse detalhe de que, embora seja bom o destino final, o próprio ato de andar já é bom. Ele observa isso no seu comentário do livro de Salmos. A primeira evocação do salmista é, portanto, a de um homem de pé, em marcha rumo ao objetivo último que um hebreu lança sobre si mesmo, impõe sobre si mesmo, que é o encontro com Adonai. Ashrei, então, que traduzido deu makarioi, que traduzido deu bem-aventurado. Ashrei é justamente o termo que aparece no início dos Salmos 1 e 119. Releiamos, respectivamente, o Salmo 1:1 e o Salmo 119, verso 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Então, respeitando o sentido fundamental do hebraico, retomemos as palavras dos Salmos 1 e 119. Então, Salmo 1, verso 1, segue em marcha ao encontro de Adonai, o varão que não anda, segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 119, verso 1, seguem em marcha ao encontro de Adonai, os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. De igual modo, assim como nos Salmos 1 e 119, nas bem-aventuranças do início do Sermão do Monte, Jesus descreve para nós as pessoas que estão em marcha, aquelas que estão marchando rumo ao encontro final com Deus. Nós não negamos, é claro, que o resultado final seja a suprema felicidade, certamente é, mas a ideia vai além disso, há algo mais. Assim como Moisés tirou Israel do Egito, conduzindo-o pelo deserto, fazendo-o adentrar a terra prometida, seguir Jesus, o Mosíssimos Moses, como dizia Martim Lutero, o super Moisés, seguir Jesus é uma jornada. Consiste em sair do inferno, atravessar os desertos da vida
e finalmente passar pelas portas do paraíso. Enquanto os seguidores de Moisés eram todos os descendentes de Jacó, cujo nome, bem sabemos, foi mudado para Israel, Deus, por meio do seu anjo, mudou o nome de Jacó no Val de Jaboque. Enquanto os seguidores de Moisés eram todos os descendentes de Jacó, segundo a carne, os seguidores de Jesus, aqueles que estão em marcha para o encontro com Adonai, são os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem, perseguição por causa da justiça, os injuriados, perseguidos e caluniados por causa de Jesus. Então, como sentido secundário, nós podemos dizer que esses são os únicos seres humanos verdadeiramente felizes. Então vamos atribuir o sentido de felicidade ao Macarioi, ao bem-aventurado. Mas esse é um sentido secundário. Nós devemos respeitar o sentido primário do verbo achar e do termo ashrei, quanto ao fato de esses serem, em primeiríssimo lugar, os únicos seres humanos verdadeiramente em marcha para o encontro com Adonai. Eles são os que estão na caminhada. Vamos repetir quem são eles? Os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição por causa da justiça, os injuriados, perseguidos e caluniados por causa de Jesus. Esses são os únicos seres humanos verdadeiramente em marcha, diz Jesus, para o encontro com Adonai. Nós vimos que esta questão fundamental do sentido, ou melhor, essa questão do sentido fundamental do termo bem-aventurado, ashrei, isso deixa claro pelo menos 4 coisas, 4 princípios para nós na análise das bem-aventuranças, e temos que recapitular agora esses 4 princípios. O primeiro deles é: as bem-aventuranças apresentam as características que são próprias de todos os salvos. Eles são assim. Em segundo lugar, fica evidente pela repetição 9 vezes do termo ashrei, bem-aventurados, Macarioi, que há 8 ou 9 características principais comuns a todos os salvos. Em terceiro lugar, a unidade dessas características se percebe no fato de que cada uma necessariamente conduz às demais. É tudo ou nada. Em quarto lugar, se essas são características daqueles que, por seguirem efetivamente a Cristo, estão em marcha para o encontro com Deus, para o encontro com Adonai, nenhuma dessas características é fruto do nascimento natural. Todas elas, são obra do Espírito Santo. Hoje começamos a examinar a terceira bem-aventurança. O Senhor Jesus declara em Mateus capítulo 5, verso 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Já de cara, nós temos que eliminar qualquer associação dessa mansidão com alguma característica de nascimento. Todos os salvos, todos os que seguem em marcha para o encontro com Adonai são assim, não importando seus temperamentos ou suas personalidades, eles são assim. Cito Martin Lloyd-Jones. Pensemos em um homem como o apóstolo Paulo, uma mente notabilíssima, uma personalidade extraordinária, um caráter fortíssimo. Mas paralelamente a isso, observamos sua grande humildade e mansidão. Não é alguma disposição natural. Pelo contrário, é algo produzido pelo Espírito de Deus. Seja-me permitido, diz Lloyd-Jones, enfatizar a questão como segue.
A mansidão não equivale à indolência. Indolência é apatia, aquela negligência que faz com que a pessoa não haja na hora oportuna, na hora devida. É a indolência. Volto à fala de Lloyd Jones. A mansidão não equivale à indolência, à incapacidade de agir no momento devido, oportuno, à apatia, à negligência. Não se trata disso. Há pessoas, diz ele, que parecem mansas em sentido natural, mas não são mansas de forma nenhuma, e sim indolentes. Não é de uma característica dessa ordem que as Escrituras estão falando. Também não está em foco a tibieza. Tibieza é mornidão, tíbio é morno. Tibieza é aquela mornidão, falta de entusiasmo, falta de fervor, fraqueza, frouxidão, isso é tibieza. Lloyd Jones prossegue, também não está em foco a tibieza. Só um detalhe, uma pessoa tíbia, ela necessariamente terá falta de convicção. Porque o profundamente convicto não consegue ser morno. Essas coisas são incompatíveis. Então, volto à fala de Lloyd Jones. Também não está em foco a tibieza. Há indivíduos que são complacentes e as demais pessoas tendem por observar quão mansos eles parecem ser. Todavia, isso não é mansidão, é tibieza. E aqui encerra a fala de Lloyd Jones e preciso pensar com vocês no seguinte: sem querer defender falta de educação, grosseria, rispidez, eu preciso seguir eliminando ideias equivocadas sobre essa mansidão a que Jesus está se referindo. Não deve ser considerada mansa a pessoa naturalmente gentil. Naturalmente, aqui complacente no bom sentido, empática, né? A pessoa benévola, benevolente, não deve ser considerada pessoa mansa aquela que é naturalmente gentil. Aquela pessoa que mostra boa vontade ou boa disposição em relação aos outros. Nem ainda deve ser considerada mansa, e eu não estou defendendo falta de educação, acabei de falar isso. A pessoa que dá um braço para não entrar numa discussão ou num debate. Essa também não é a pessoa mansa a que a Bíblia está se referindo, não se trata disso. Lembrando, antes de prosseguirmos, que é possível debater de modo educado. Um debate necessariamente não envolve xingamentos, distratos, nada disso. Mas também, em terceiro lugar, não tem a ver com a mansidão a que Jesus está se referindo aqui, que faz com que a pessoa herde a terra, não tem a ver com a pessoa que jamais diz coisas que possam ofender a outros. Bem, vamos recapitular. Primeiro, quanto à pessoa naturalmente gentil, por que dissemos que ela não é a pessoa mansa a que Jesus está se referindo aqui em Mateus 5,5? Justamente por causa do termo naturalmente. Porque acabamos de dizer que essas características não são características naturais. São aqueles que seguem em marcha para o encontro com Adonai porque foram atingidos em cheio pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo está produzindo essas características neles. Então, quanto à pessoa naturalmente gentil, o problema está no naturalmente. Ainda que ser gentil naturalmente é uma virtude, ou seja, uma virtude. As bem-aventuranças necessariamente não são características, ou não se referem a características naturais, pois falam de salvação. E, pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Necessariamente são obra do Espírito de Deus. Agora, quanto à disposição de não debater, de não entrar numa discussão, essa característica pode ser até um pecado de omissão, dependendo da circunstância. Disputar, debater ou discutir era, por exemplo, uma das marcas do apostolado de Paulo. Paulo era um debatedor por excelência, cumprindo o seu chamado. Atos capítulo 17, verso 17. De sorte, diz a Bíblia a respeito do ministério de Paulo, que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Atos 18, verso 4. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos.
Então, debater, ou discutir, ou disputar, pode ser justamente uma característica ministerial, parte do chamado de alguém. E não fazê-lo pode ser justamente um pecado de omissão. Quanto a dizer coisas que possam ofender os outros, não estou, repito pela terceira vez, não estou defendendo a deselegância, a falta de educação. Quanto a dizer coisas que possam ofender os outros, nós precisamos nos lembrar ou manter em mente que choque-se com isso, é uma característica divina. Absolutamente presente no ministério terreno de Jesus. Falar verdades que ofendem o hipócrita, falar verdades que ofendem, que, atravessam como espada, irritam mesmo o religioso mal intencionado. Eu quero citar apenas um dos vários, a lista é imensa, dos vários exemplos disponíveis no Evangelho. Lucas capítulo 11, a partir do verso 37. E estando ele ainda falando, Jesus ainda estava falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que se não lavara antes do jantar. E o Senhor lhe disse. Agora eu gostaria que a gente vá lendo o trecho, verificando se qualquer destas coisas aqui poderia ser verdade que ofende. E vocês, ao final de cada uma delas, vão dizer sim ou não, ok? Vamos, combinado? Eu falo a ação de Jesus e aí vocês dizem sim ou não. Isso pode ser ofensivo ou não, para quem está escutando a fala. Mas o fariseu admirou-se, vendo que Jesus não se lavara antes do jantar. E o Senhor lhe disse, Jesus vai começar as suas falas. Olha que delícia. Agora, vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos. Jesus chamou de louco na maior. Vocês são um bando de doidos. Que pesado, hein? Irresponsáveis com as coisas espirituais. Loucos. O que fez o exterior não fez também o interior? Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus. Jesus está dizendo, olha, teu fim vai ser terrível. Se você não mudar, a coisa vai ficar muito feia para o teu lado. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Você consegue imaginar essa cena? Eu vou prosseguir na leitura. Você consegue imaginar essa cena? Você está diante de Jesus, Jesus olha para você e diz, você despreza o juízo e o amor de Deus. Você é um louco. Você é um hipócrita. Você limpa o exterior das coisas, mas o seu interior está cheio de rapina e maldade. Você consegue imaginar Jesus olhando para você e falando isso? Pior, você consegue imaginar um mensageiro de Jesus diante de você falando isso? Porque imaginar Deus falando é até fácil. O problema é quando Deus usa alguém, e na maioria das vezes Ele usa alguém. Tudo bem? Let's go? Como eu gosto da Bíblia. A Bíblia é um livro extraordinário. Jesus prossegue dizendo, importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. Meu Deus do céu. Ele está falando isso com o homem, viu, gente? Nada disso aqui é palavra ao ar. Ele está na casa de um fariseu, dizendo, ai de vocês, fariseus. Ele está na casa do homem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe, mestre, quando dizes isso, também nos afrontas a nós. E ele lhes disse, ai de vós também, doutores da lei. Meu Deus. Quantos aqui querem ter encontros com o Senhor?
Cuidado. Ai, quer mesmo. Tem muita gente por aí dizendo que quer Jesus, que é o amor de Deus, só não sabe que o amor de Deus é revestido de ira. É amor ciumento. Eu quero experimentar. Cuidado. Deus tem um amor ciumentíssimo, muito mais do que eu por aquela mulher ali. Quem é que você está olhando para ela? Olha Jesus, hein? A gente está falando. Jesus é amor ou não é amor? E que sim, né, meus irmãos? Ai de vós também, doutores da lei, volto, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos, nem ainda com um dos vossos dedos tocais nessas cargas. Agora eu vou liberar vocês do sim. Vou até a sequência final. Só vai prestando atenção na fala de Jesus. Ai de vós, que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram e vós edificais os seus sepulcros. Por isso, diz também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração, Jesus está falando dos mestres da lei, dos fariseus, dos homens com os quais ele está reunido agora, nessa refeição. Para que desta geração, olha o que é que Jesus está dizendo deles, seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave do conhecimento de Deus, a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. O mesmo Jesus que fez essas e outras gravíssimas declarações, disse em Mateus capítulo 11, verso 29, um texto que muitos de nós conhecemos de cor: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, tendo em vista o ministério apostólico, pastoral e o ministério do próprio Senhor Jesus, a mansidão de que o Novo Testamento trata, de que Jesus trata aqui no início do Sermão do Monte, é compatível com caráter forte, com autoridade e poder, com palavras que ferem como espada, e com ousadia para debater. Então, do que Jesus está falando? Que mansidão é essa? O que é isso? Lá em João capítulo 8, verso 44, quando Jesus diz aos judeus religiosos que o pai deles era o diabo, Jesus falou isso com todas as letras. Ou quando em João capítulo 2 o Senhor, e aqui eu cito o texto, fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Quando em João 8,44 Jesus diz para os religiosos, para os judeus, povo dele, vocês, o pai de vocês é o diabo. Quando Jesus, em João capítulo 2, prepara um chicote, dá uma coça na turma, expulsa todo mundo de lá, da área do templo, vira as mesas, solta os animais, faz o caos total. Ele era, ainda assim, como ele mesmo disse, manso e humilde de coração. Em todos esses eventos, Jesus era, e sempre será, o mais manso Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, do que Jesus está falando a mim e a você nesta noite ao dizer, vamos juntos? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem são eles? Como são eles? Caminhamos no texto.
Em primeiro lugar, Jesus afirma que a consequência dessa tal mansidão que aparece aqui é herdar a terra. Ora, para chegarmos aqui, perguntamos quais foram as afirmações anteriores do Senhor. Quais foram as duas primeiras bem-aventuranças? O que ele tinha dito? Bem, ele tinha dito, em Mateus 5, verso 3, bem-aventurados os pobres em ou de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Vimos o sentido dessas coisas. Seres humanos, os pobres de espírito ou os humildes de espírito são seres humanos conscientes da sua miséria, do seu nada. Eles são os anier ruá, humilhados do sopro. São aqueles que, em hipótese alguma, depositam a sua esperança nos impérios deste mundo. Eles são os humilhados que herdam o Espírito de Deus. Eles são os que não se satisfazem em ter poder neste mundo. Isso não os fascina. Não há nada nessa dimensão, diz Jesus, que os satisfaça. Eles são pobres, sempre pobres, porque eles estão na caminhada como tais, eles são sempre pobres, sempre se sentem pobres em sentido espiritual, necessitados de Deus, sempre se sentem pobres em sentido político, necessitados do reino de justiça que há de vir, sempre se sentem pobres em sentido social, necessitados da família perfeita, a qual eles serão admitidos como filhos glorificados de Deus no último dia. Eles seguem em marcha para o encontro com Adonai, para tomar posse do reino dos céus, considerando-se indignos, absolutamente indignos de seu glorioso destino. Eles sabem não serem dignos de estar frente a frente com Deus. Eles se sentem em falta, pobres, em verdadeira penúria espiritual. Eles estão livres de toda autoconfiança, livres de toda segurança própria, livres de toda autodependência. Eles contam com algo infalível, que não é a sua própria justiça, não é a autoconfiança, não é nada disso. Contam com algo infalível, o imensurável amor de Deus. É com isso que eles contam. Em segundo lugar, Jesus tinha dito em Mateus capítulo 5, verso 4, bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Se na humildade de espírito, citada na primeira bem-aventurança, os homens se tornam, no dizer de Jesus, aptos a serem vazios de si mesmos e cheios de Deus, porque foram quebrados pelo Espírito de Deus, humilhados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus revelou para eles a sua real condição humana. Na segunda bem-aventurança, o enchimento de Deus já começou. Porque os salvos agora são aqueles que, por estarem transbordando do amor de Deus, gemem por sua adoção como filhos, a sua glorificação no último dia. Eles são também os que choram pelas pessoas, primeiro porque estão perdidas, aquelas que estão perdidas obviamente, e choram também por elas sentindo suas dores. Na terceira bem-aventurança, Jesus diz em Mateus 5,5, bem-aventurados os humildes ou mansos, pois eles receberão a terra por herança. Depois de terem sido quebrantados, e em sua pobreza chorarem e clamarem por Deus, os salvos aprendem continuamente a chorar como salvos. Choram pelos que ainda não foram quebrantados, por aqueles que ainda não se puseram em marcha, choram pelos que sofrem, choram até que sejam glorificados. Mas a pergunta que fazemos é: a que estado de espírito, ou a que estado de coisa, esta sequência de bem-aventuranças os conduziu? Quebrados, chorando, a que estado eles chegaram? Os salvos, nesta sequência de Jesus, se tornaram manifestação de amor por todos e manifestação
de dependência de Deus. Eles ficaram livres, diga comigo, livres. Os salvos ficaram livres de todo sentimento de conquista pela força do próprio braço. E de todo sentimento de vingança por causa dos seus anseios não valorizados. Eles estão despidos de toda autoconfiança, e justamente nesse estado de dependência, preste muita atenção, eles não precisam mais ser domados por Deus. Eles agora querem se submeter. Eles estão convictos de que todos os elementos da existência, todos sem exceção, estão abrangidos pela vontade de Deus. Para os salvos, todas as áreas de suas vidas, Deus, e não eles mesmos, Deus, para todas as áreas, Deus tem para a vida dos salvos, e eles sabem disso, um plano perfeito. Mas o detalhe é o seguinte: eles são mansos. Isso significa que agora eles se submetem humildemente a isso, mansamente a isso. Para todas as áreas de suas vidas, Deus, e não eles mesmos, tem um plano perfeito, ao qual os salvos agora se submetem de que maneira? Mansamente, humildemente. Por isso mesmo, por causa desse estado de coisas a que eles chegaram, dessa, no dizer de Jesus, mansidão, eles estão aptos, diz o Senhor, a herdarem toda a terra. Os mansos herdarão a terra. Noutros termos, quando Adonai, preste muita atenção nisso, quando Adonai, o Senhor, der o seu golpe final em sua ação contra o mal, e aqui nós estamos falando de toda insolência, de toda desobediência aos desígnios de Deus. E propositalmente eu não chamei isso de guerra. Vou voltar. Quando Adonai, o Senhor, der o seu golpe final contra toda ação do mal, que eu não chamei de guerra propositalmente pelo seguinte: diante do poder que Deus possui, Deus, não se pode dizer que Deus esteja em guerra. Ninguém com o poder que Ele tem, ao qual força alguma pode fazer frente, ninguém como Ele está em guerra. Deus não está em guerra. Deus está apenas aguardando, e Pedro diz isso, que a plenitude dos salvos seja atingida, a fim de que Ele dê o seu golpe final no inimigo. O Apocalipse simplesmente vai dizer que o anjo forte com uma corrente aprisiona Satanás. Acabou. Deus não está em guerra com nada. Deus não tem problema nenhum em dar um peteleco, ou um sopro, ou fazer nada, e simplesmente todo mal evaporar. Deus está no trono. Nós usamos essas expressões na nossa limitação de compreensão das coisas. Volto. Quando Deus der seu golpe final contra toda arrogância e altivez, isso se dará quando o número dos salvos se completar. Deus está aguardando isso. Os despojos disto que nós chamamos de guerra serão entregues àqueles que se submeterão aos seus desígnios, o que é óbvio. Serão entregues aos humildes, aos mansos. Essa é a moral da história. Que despojos serão esses? Primeiro, a nossa própria terra, e depois todo o universo.
Quando Deus disser, agora chega de insolência, chega de desobediência aos meus desígnios, chega, é o golpe final. Pã, acabou. Tá, e agora quem herda tudo? Óbvio, os obedientes. Os mansos. Os submissos ao Senhor. A mesma palavra utilizada pelo Pai para com o seu Filho, sem dúvida, se aplica aos salvos que estão em Cristo como seu corpo. A mesma palavra que o Pai usou para com o seu Filho, Ele dirige a todo cristão que se humilhou, chorou, que foi amansado por Deus. Que palavra é esta? Marcos capítulo 12, verso 36. O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por banqueta para apoiar os pés. Agora, aliás, a Bíblia diz isso, né? Aqueles que creem em Cristo estão onde? Assentados com Cristo em Cristo Jesus. A Bíblia diz exatamente isso. Pisareis, diz Malaquias, pisareis os vossos inimigos. Malaquias 4:3. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos, claro, os que são de Cristo, serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiverem entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver, diga comigo, aniquilado todo império e toda potestade e força. Aleluia! Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aleluia. O que estamos vendo é o seguinte: o quebrantamento e o choro amansaram o salvo. Ele está despido do orgulho da sua carne pecaminosa. Ele está agora apto a herdar tudo. De novo perguntamos: que amansamento ou santa humilhação é esta? De qual fera que precisa ser amansada? De qual fera? De qual humilhação propriamente Jesus está falando? Lembremos a quem Jesus está dirigindo primariamente essas palavras: a povos dominados pela poderosa Roma. Se nós nos lembrarmos disso, prontamente obteremos a resposta. Quanto ao reino de Deus, os judeus não alimentavam apenas ideias materialistas, mas ideias militaristas. Para eles, diz Lloyd Jones, o Messias seria uma notável figura militar, que apareceria a fim de dar para os judeus, outorgar aos judeus o triunfo final na guerra contra os seus adversários.
Por isso é que eles pensavam em termos de conquista e de luta por bênçãos materiais. Mas nosso Senhor, diz Martin Lloyd Jones, negou prontamente todas essas ideias no início do seu primeiro sermão. É como se Jesus estivesse dizendo: não, o caminho não é esse. Eu não sou nada disso. E nem o meu reino se reveste dessa natureza. Então há um enorme contraste entre a fala de Cristo e a realidade aparente, aquilo que os homens estavam vendo. Os homens estavam ouvindo esse discurso de Jesus, o discurso das bem-aventuranças. Roma estava dominando tudo, com punho de ferro, com base na força, com base no uso das armas. Roma era um poder invencível, mas Roma não servia e não serviria de inspiração para os salvos. Não era Roma o modelo. A mansidão dos salvos, olha só, Jesus vai além. Roma não apenas não serve de modelo, mas a mansidão dos salvos seria o único poder capaz de conquistar o mundo inteiro, de herdar tudo, o mundo inteiro de maneira definitiva, e isso incluía a própria Roma. A humanidade, de um modo geral, pensa em termos de força, de poderio, de habilidades, de autossegurança, de agressividade. Essa é a ideia que o mundo tem de conquista e domínio. Quanto mais uma pessoa se impõe, se expressa, quanto mais ela se organiza, quanto mais ela manifesta poderio e habilidade, tanto mais perto ela está do sucesso e do progresso. Mas os mansos aprenderam outra coisa. Os salvos descobriram em Jesus. Em Jesus, que o verdadeiro valente, lembra de Jesus falando sobre o valente? Quando vai tomar a casa. Os mansos aprenderam com o verdadeiro valente que é Cristo, que o verdadeiro conquistador do mundo é o homem de joelhos. É o homem submisso aos desígnios de Deus. É o homem ansioso por cumprir o plano eterno do seu Criador. Esse é o grande e invencível conquistador. Como Jesus. Vamos ao final. O termo traduzido por mansos em segundo lugar, ou humildes, em nosso verso principal de hoje, que é Mateus 5,5. Bem-aventurados os mansos de coração, porque eles herdarão a terra. O termo é praus, no grego koiné. Praus é meigo, manso. Fritz Hinacar e Cleo Rogers, na sua chave linguística do grego, dizem o seguinte, que isso se refere à atitude humilde e mansa, que se expressa na submissão às ofensas, livre de malícia e de desejo de vingança. De fato, quando nós olhamos para Jesus, relembrando que as bem-aventuranças, em primeiríssimo lugar, falam de características do próprio Cristo, como Ele é, porque os salvos o imitam, o seguem. De fato, nós não temos jamais o Senhor Jesus retribuindo alguma ofensa, nem jamais declarando qualquer desejo de vingança. Nós não temos isso em Cristo. E aí nós perguntamos, tá, mas de que tipo de ofensa Jesus, o próprio Filho unigênito de Deus, foi chamado? A Bíblia diz. Bem, quando ele estava ainda no sepulcro, ele foi chamado de impostor. E isso é o oposto de alguém que é verdadeiro. No caso de Jesus, ele não é apenas verdadeiro, ele é a verdade. A verdade foi chamada de impostora,
Mateus 27, 63, e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Isso é uma fala dos judeus. Jesus foi chamado de sócio, sabe de quem? De Satanás, de Beelzebu. E de endemoniado, quando os apóstolos dizem que Jesus era plenamente cheio do Espírito Santo. Então chamaram o pleno do Espírito de sócio de Beelzebu ou endemoniado. Marcos 3, 22. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Chamaram Jesus de louco. Mas a Bíblia apresenta Jesus como a própria sabedoria de Deus. Em João 10, 20, muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Isso porque Jesus tinha curado um cego de nascença. Chamaram Jesus de falso profeta. Mas a Bíblia diz que ele era o grande profeta que foi anunciado por Moisés. O Senhor vosso Deus vos levantará um profeta semelhante a mim, disse Moisés. Mas chamaram Jesus de falso profeta. Lucas 7, 39. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. E chamaram, pasmem, chamaram Jesus, que era o que de coração, como ele mesmo disse? Manso e humilde de coração. Chamaram Jesus, humilde de coração, de soberbo, de altivo. João 8, 53, você é maior do que o nosso pai Abraão. Isso é uma acusação indireta de soberba. Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Disseram isso para Jesus. A nenhuma dessas falas Jesus reagiu com ofensa. E ele era inocente de todas essas acusações. Esse espírito manso, que além de não revidar a ofensa, é também livre de sentimento de vingança, completamente livre de sentimento de vingança, aparece no diálogo de Jesus com Pilatos. Em João 19, 11, o Senhor deixa claro, e aqui já é o final da mensagem, eu gostaria que você não se distraísse. Jesus deixa claro não possuir qualquer ressentimento do governador romano, Pilatos, ao dizer para ele: nenhum poder terias contra mim, se de cima, se do céu não te fosse dado. Olha no que implica essa declaração de Jesus. E Jesus prossegue dizendo: mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Porque Jesus não se ressente, porque Jesus não demonstra qualquer desejo de vingança. Aqui diante de Pilatos, Jesus deixa claro o seguinte: Pilatos, tua ação de algum modo contribuirá para o meu bem. Sabe por quê? Porque a minha vida pertence exclusivamente ao meu Pai. Nós somos seguidores desse Senhor que falou isso. Aqui está a raiz do valor do não se vingar. Convenhamos. À primeira vista, não reagir à ofensa, não ofender ao ser ofendido, não se vingar, algo que aparentemente é até justo, dependendo do mal que foi causado. À primeira vista, isso não parece ser elemento forte o suficiente para se dizer que por isso, por não se vingar, por não reagir à ofensa prontamente, uma pessoa herdará a terra. Esse elemento aparentemente, convenhamos, não parece ser forte o suficiente para essa bênção. A não ser, e essa é a questão, que essa postura, essa mansidão, revele justamente que a pessoa confia inteiramente em Deus.
A não ser que isso demonstre que essa pessoa acreditou do seu coração que Deus governa sobre a história e que Deus governa sobre a própria vida dela em particular. Com isso, a pessoa está dizendo: eu sei quanto à minha vida, que Deus transformará todo mal em bem. Oh Deus! É claro que ao dizer isso, Jesus não está condenando o senso de autopreservação, de autodefesa, quando se trata da vida. Isso é impulso natural, é quase que reflexo. Mas Jesus está nos convidando a algo muito claro. É necessário crermos que acerca da nossa vida, Deus reina. Deus reina. Os mansos herdarão a terra, possuirão tudo, porque eles sabem convictamente que tudo pertence a Deus. A vida deles, efetivamente, eles sabem disso na prática. Não é um conceito, eles sabem. A vida pertence a Deus, com todas as suas nuances, com todos os seus pormenores. A minha vida está na mão do Senhor. Eu quero finalizar relembrando aquela história de Desmond Tutu e Nelson Mandela. Nós sabemos que o apartheid, separação, foi um regime de segregação racial adotado de 1948 a 94 na África do Sul pelos sucessivos governos do Partido Nacional da África do Sul. Durante o apartheid, os direitos da grande maioria dos habitantes foram cerceados pelo governo formado por minoria branca. Em 2004, os sul-africanos celebraram os 10 anos da troca do governo que pôs fim ao apartheid e impulsou africanos negros como governantes do país. Todos, essa era a expectativa na nação inteira, todos esperavam um banho de sangue na mudança de governo. Já haviam morrido 14 mil pessoas em atos de violência entre a soltura de Nelson Mandela, em 1990, e a eleição de Mandela como presidente em 94. Então, 14 mil pessoas já haviam morrido. Mas, para a confusão de todo mundo, dos especialistas políticos, sociológicos e tudo mais, quando os negros assumiram o poder em 94, eles não implantaram uma política de vingança. Na festa dos 10 anos, não houve derramamento de sequer uma gota de sangue. Em vez disso, o presidente Nelson Mandela fez propostas de paz à minoria branca e nomeou Desmond Tutu, um bispo, arcebispo anglicano, para tratar das atrocidades passadas, não por meio de tribunais de justiça, mas através de uma comissão inovadora chamada Comissão da Verdade e Reconciliação, que permitiria que a África do Sul perdoasse sem se esquecer. Então, os crimes durante o apartheid foram perdoados, embora, é claro, não esquecidos. Bill Clinton relatou uma conversa que teve com Nelson Mandela. Ele disse para Mandela: você realmente não os odiou por aquilo que eles fizeram? Mandela respondeu: sim, eu os odiei por muito tempo. Na prisão eu quebrava pedras todos os dias, mantendo-me vivo, alimentando-me de ódio. Eles me tiraram muitas coisas, separaram-me de minha mulher, e isso depois destruiu meu casamento. Eles me privaram de ver meus filhos crescer, abusaram de mim física e mentalmente. E um dia eu percebi que poderiam me tirar tudo, exceto o coração e a mente.
essas duas coisas, eu teria de entregá-las a eles. E decidi que simplesmente não as entregaria. Clinton pressionou mais um pouquinho Nelson Mandela. Bem, e o que aconteceu no dia em que você saiu da prisão? Bem, eu acordei minha filha Chelsea e pela televisão vimos... Bem, aqui é o Bill Clinton ainda falando, perdão. Bem, e o que aconteceu no dia em que você saiu da prisão? Eu acordei minha filha Chelsea e pela televisão vimos você caminhando pela estrada de terra. Você não os odiava naquele momento? E aí Mandela responde: quando senti a raiva crescer, pensei, eles já prenderam você por 27 anos. E se você continuar a odiá-los, vão prendê-lo de novo. Só que Mandela agora está falando de outro tipo de prisão. Eu disse, quero ser livre. E assim, relevei tudo. Eu não levei mais em conta tudo. A campanha Releve Tudo, liderada por Nelson Mandela e o bispo anglicano Desmond Tutu, um protestante, foi expressão de um coração amansado por Deus. Quem foi salvo sabe que a sua vida está na mão, na palma da mão. Aliás, a Bíblia diz, o nosso nome está gravado na palma da mão do Senhor. Não vive ansioso, não vive em guerra, vive em paz. Vive em Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Por favor, fique de pé no seu lugar.